Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 26 de fevereiro do ano 2021 e pelo calendário judaico nós estamos no dia 14 de Adar do ano 5781. E pela graça bendita de Hashem, nós aí no dia de Purim estamos iniciando o nosso à tarde com a Torá, onde temos aí o nosso encontro diário com a leitura diária da Torá, e esta é uma mitzvah que nós precisamos cumprir diariamente, fazendo a leitura da Torá com os comentários de Rashi, como nos falam os nossos sábios, e principalmente o sétimo Rebbe e último Rebbe da nossa geração, que é o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração. E é importante nós estarmos aí com o estudo da Torá, com os comentários de Rashi, porque isso daí vai cada vez mais nos fortalecendo na nossa jornada monoteísta em direção à redenção com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach. E como dizem os nossos sábios, que a sua revelação seja em nossos dias, seja para breve, seja para agora. Amém. Bendizemos a Hashem por podermos chegar aqui nesse dia 14 de Adar, do ano 5781, no dia de Purim, onde nós celebramos a vida, onde nós celebramos a unidade do povo. Enquanto o povo judeu estava desunido, então havia fragilidade. Mas quando veio a grande ameaça de Haman, então Esther, ela disse a Mordecai, o seu tio, para que reunisse o povo. Esse reunir o povo não é simplesmente uma questão reunir, mas é uma questão de reunir e unir. Aí é diferente. Reunir, tem muitas reuniões por aí que se fazem em qualquer lugar, mas não significa que tem unidade. Mas quando Esther disse ao seu tio para reunir o povo, jejuar e fazer preces, então aí houve unidade, houve união. E isso é importante para vencer, sem sombra de dúvidas, os desafios que temos pela frente aí. Sem união não chegamos a lugar algum. Então é importante nós estarmos juntos, reunidos e unidos. Isso é importante, ok? Luciana, Rodrigues, Marília, Baruch Hashem, Shalom, Shalom. Já se recuperou de ontem, Luciana? Festejou bastante Purim? Né? Então, nós louvamos a Hashem por isso daí. Né? E hoje nós estamos a 161 dias do ano 5781. E aí nós vamos ver hoje o que nos fala a sabedoria do Rebbe para nós no dia de hoje. Né? A Simone de Ribeirão Preto, a Nicole Estevam, também está aí conectadas conosco nessa tarde com a Torá. Né? A Nicole Estevam, qual é a sua cidade e seu estado, Nicole? Posta aí para que todos possam saber de onde você está se conectando conosco na nossa live à tarde com a Torá, ok? Vamos ver o que nos fala o Rebbe para o dia de hoje. Hoje nós vamos entrar pela sabedoria do Rebbe, pelos seus conselhos, o aprendizado que nós temos para com ele. Nós vamos entrar agora em vários conselhos de sabedoria, com o título de Libertando-se. Então vamos ver aqui o que nos fala sobre essa questão, libertando-se. A introdução a esse tema, libertando-se, diz assim: na Rússia, durante 70 anos, a vida de um Hassid, um devoto a Hashem, foi um ato de martírio permanente. Não podemos esquecer que a cortina de ferro era muito violenta, E realmente tinha que rezar a cartilha do partido,
Tinha que rezar a cartilha lá do comunismo, né? Se o comunismo fosse bom, ele não obrigava o povo a ser escravo, não é verdade? Conduzir a vida do jeito que se sabia que ela deveria ser conduzida significava carregar o peso do Kremlin e da KGB funestamente sobre sua cabeça, com a ameaça constante de prisão, tortura e exílio na Sibéria. O exílio na Sibéria era uma verdadeira sentença de morte, certo? Então, quando as pessoas eram sentenciadas a irem para os trabalhos forçados na Sibéria, um extremo lugar frio, a sentença era certa de morte, não resta dúvidas. Leocádia Pereira, shalom, shalom. Luiz Ribeiro, lá de Itaquera, shalom, shalom. Continuando então, significava a cada semana arriscar uma nova estratégia para evitar o trabalho no Shabat. Instruir seus filhos num porão secreto diferente, a cada dia transformar-se em alvo de zombaria e ridículo por ser quem você era. Então eles vieram à América e não puderam encontrar o inimigo. Não é um problema exclusivo dos Hassidim, mas dos judeus em geral, que migravam para um mundo novo e simplesmente não conseguiram ver a conexão entre tudo isso e o que tinham deixado para trás. Como o mesmo se aplica a todo estilo de vida que já aportou nestas terras, como transmitir à geração seguinte algo que não parece ajustar-se a este novo contexto, nem sequer para você mesmo. João Batista, Aliança Pernambuco. Shalom, João Batista. Inês Martins, Pirajuí, região nossa aqui de Bauru, Baruch Hashem. E essa é uma tarefa na qual a mente humana encontra grande dificuldade: relacionar ideais familiares a novos tempos e lugares completamente desconhecidos. Indefesos, somos arrastados pela torrente do tempo, impiedosamente arrancados do apego ao passado que nos originou, forçados a confrontar um futuro sem oportunidades de preparar-nos. Somos servos, prisioneiros e vítimas anunciadas do tempo, curvando-nos eternamente às pressões do momento. Porém, há almas que permanecem além do domínio do tempo e do espaço. Ainda que entrem nele, conhecem o tempo como alguém que olha para baixo das montanhas mais altas, observando enquanto a neve se transforma em regato, em rio e em mar. Para elas, não existe dissonância, conflito, só os movimentos de uma magnífica sinfonia. Em nossa época, foi exatamente quando entrou o Rebbe em nossas vidas. Edina Silva, Bauru, shalom. A Edina está explicando aqui que a Nicole Estevam é a netinha dela, né? Então também é de Bauru, né, Edina? Então shalom aí para a Nicole, a netinha da Edina. Muito bom. Aqueles que não podiam enxergar além de seu próprio nervo óptico, o viam como uma relíquia do passado. Para o Rebbe, dono de um olho imaculado, era óbvio que não há passado. Para outros, a vida nos pequenos povoados judaicos na Europa não tinha relevância para a nova existência na América. O hassidismo era algo exótico, uma coisa boa em outro século, mas não para a atualidade. O Rebbe via a essência daquela vida e a essência não muda. Havia também aqueles que consideravam que o tempo e o lugar do martírio tinham terminado e uma era de liberdade e comodismo começava. Para o Rebbe, tudo isso é apenas um novo degrau, ainda mais elevado, na escada da transcendência do eu.
Então essa é a introdução do Libertando-se, um resumo exatamente sobre a questão da cortina de ferro, da KGB, né? Onde nos fala exatamente sobre o Kremlin, épocas sombrias em que o poder, né, e a ditadura do comunismo era uma realidade. Qualquer pessoa que pensasse 1 milímetro diferente daquilo que o partido determinava, então era motivo de perseguição, prisões, torturas e condenações na Sibéria, um lugar extremamente gelado, que vai mais ainda ao norte da própria Rússia, e ali certamente a condenação era a morte, porque muitos dos que foram jamais voltaram, porque ali morreram, né? Torturados, o gelo, o frio e por aí afora vai, as condições subhumanas, né? Que eles viviam lá num extremo frio da Sibéria. Então, se qualquer milímetro de desvio de pensamento, segundo a visão do Partido Comunista, era motivo para essas coisas. Agora imagine os judeus vivendo a sua vida judaica, seu estilo judaico de vida, piorou a situação. E os rabinos e o Rebbe, que ali residiam naquela época, junto com seus familiares, os pais, irmãos, irmãs, o quanto que não era então perseguido. Então, quando você entra na vida da história do nosso povo, né, do nosso irmão primogênito, os judeus que viviam nessa época, nesse tempo aí, você vai conhecer realmente o que é vida subhumana, viu? E também as perseguições terríveis que as lideranças rabínicas e o Rebbe sofriam nesses lugares aí. Então, por isso, nós entramos agora numa fase em que nos fala sobre libertando-se. E nessa introdução que nós temos aqui, que nos é trazida aqui através do rabino Tzvi Freeman, que fez as compilações dos ensinamentos do Rebbe, ele traz essa realidade. Quando era possível, né, algum rabino, algum judeu, e principalmente o Rebbe, quando chegou na América, então para muitos judeus mesmos, que estavam vivendo aqui nessa total liberdade, não compreendiam até aquele momento que o Rebbe parecia que era algo do passado, o seu estilo de vida era algo do passado e não algo da atualidade. Afinal de contas, viver num mundo com tanta liberdade acaba provocando um certo ostracismo, uma certa, entre aspas, preguiça espiritual, né? Então, realmente não tem aquela mesma visão daqueles que estavam e estão padecendo nesses lugares sombrios da época aqui mencionada. Mas aí o Rebbe veio para dar realmente um novo sentido ao que é o judaísmo e a vida prática. E através de então, nós temos visto aí como que o judaísmo cresceu, como que se expandiu, e principalmente nos últimos 20 anos, nós podemos ver aí, né, nesses últimos 20 para 30 anos, como que o judaísmo se expandiu nos quadrantes da terra, de norte, sul, leste a oeste. Nunca se ouviu falar tanto em judaísmo como estamos ouvindo, principalmente com mais intensidade ainda, nesses últimos 10, 15 anos. E mais ainda, nós podemos contemplar aí a ordem dada, né, pelo Rebbe Menachem Mendel Tzadik da nossa geração, para que os rabinos vão até os não-judeus, as nações, para levar o monoteísmo, o verdadeiro monoteísmo, a unidade e a unicidade de Hashem. Os não-judeus se aplicando em conhecer e viver as 7 leis universais, conhecida como as 7 leis de Noah ou Noé. E dessa forma, né, como diz Sofonias 3:9, e dessa forma então os não-judeus que abraçam o monoteísmo, com
a liderança, né, sob as orientações e lideranças de um rabino, possam então estar aí se envolvendo cada vez mais na Torá, nas 7 leis universais, e possam aí estar vivendo ombro a ombro com os judeus no serviço ao Todo-Poderoso, no serviço do coração. Então, dessa forma, nós podemos contemplar que realmente, quando nós vimos aí nesses últimos 2 dias, com referência, quando nos fala sobre o altar, né, a gordura, o espesso, as revelações das mensagens que temos aí no altar e no tabernáculo, as 3 gerações que antecipam a manifestação do justo e verdadeiro Mashiach, a sua revelação. E nós estamos vivendo exatamente a 3ª e última geração desta apresentação que nós temos pela Torá. E a 3ª e última geração é exatamente o quê? Os mistérios da Torá sendo conhecidos, sendo revelados, manifestados, ensinados nos quadrantes da terra. E hoje, a sabedoria judaica nos seus níveis mais profundos, Mishnah, Talmud, Kabbalah e demais escritos dos nossos sábios, hoje qualquer um pode acessar pela internet, por exemplo. Hoje todos estão tendo acesso às sabedorias profundas da Torá, o conhecimento dos mistérios da Torá. Então hoje, na realidade, não conhecem o verdadeiro monoteísmo e não conhecem as verdades reveladas pelos 5 primeiros livros da Bíblia, quem realmente não quer ou quem está realmente com a sua mente cauterizada para não entender as verdades que estão sendo reveladas nesses últimos 15 anos principalmente. A verdade está sendo falada, anunciada e vivida tanto por judeus como por não-judeus que têm abraçado a fé monoteísta. Então hoje, realmente, de uma certa forma, podemos assim dizer, que as pessoas vivem no engano religioso só se quiserem, porque as verdades estão sendo reveladas dia a dia. Assim como as obras da escuridão, das trevas, estão sendo manifestadas cada vez mais numa proporção gigantesca e numa proporção cada vez mais contundente. Ideologias de gênero, ideologias partidárias, em nome da política, estão até se matando os povos, as pessoas, por causa de uma ideologia política, ideologia partidária. O comunismo mesmo matou mais de 100 milhões de pessoas na sua história no mundo, principalmente ali no leste europeu. Então, a realidade está aí, as verdades estão sendo anunciadas, só vivem no engano religioso quem realmente quer viver enganado. E aí, ninguém tem culpa, a não ser você mesmo, que ficou com a sua mente cauterizada, colocou aquela famosa tapa, né? Que os animais usam para não olhar dos lados. Então a pessoa fica tapada, no sentido literal da palavra, né? E ficam aí, não, porque o meu sistema religioso é isso, e não se sai 1 milímetro para fora, é proibido olhar para o lado, porque se olhar para o lado é excomungado, é condenado no esquinto dos infernos, não é isso que se fala por aí? Essa é a realidade. Quando o ensinamento religioso ele aprisiona as pessoas, tenha certeza que esse ensinamento é totalmente errado e antibíblico. Não está nos 5 primeiros livros da Torá. Não está no Tanar, toda a escritura sagrada, a qual o mundo religioso fala que chamam de Antigo Testamento. Mas Antigo Testamento não tem nada, porque a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, é o futuro no eterno presente, onde soma-se com seu passado para escrever a história do futuro. Compreende isso? Liberte-se.
liberte-se. Esse é o tema dos nossos próximos ensinamentos que nós temos com o nosso Rebbe Menachem Mendel. Libertando-se. Você precisa ser livre. Você precisa ser livre. Esta é a realidade. Se você não for livre, você não tem como pensar por si mesmo. Por quê? Porque quando você responder algum questionamento, você simplesmente dirá assim: porque o meu líder disse, porque a ideologia disse, porque o meu segmento religioso disse. E a pergunta é: o que você pensa? O que você pensa? Qual foi a conclusão que você chegou da sua pesquisa, do seu estudo? Ah, não, porque o meu líder falou isso, porque a minha cartilha doutrinária disse aquilo. Mas você não pensa então? Liberte-se. Esta é a realidade. Marli, Estael, Espírito Santo, cidade de Vitória, estado de Espírito Santo. William Jesuíno Batista, lá de Juiz de Fora, Minas. Shalom, shalom. Então essa é a introdução para os próximos ensinamentos com o título Libertando-se. Então hoje, como nós estamos 161 dias do ano 5781, então vamos ver agora o pensamento, o ensinamento, a sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel no dia de hoje, que diz assim: o último trabalho escrito do Rebbe antes de seu derrame concentrava-se no pensamento que segue mais aqui abaixo, que vamos falar. O Rebbe pessoalmente entregou uma cópia a milhares de seus Hassidim, os seus devotos. Acredito que se trata de uma síntese de quem somos e do que devemos fazer. Então diz assim: o sacrifício do eu numa terra de liberdade é um processo extremamente profundo. Vamos lendo e vamos comentando ao mesmo tempo para a gente poder focar exatamente na frase que acabarmos de ler, ok? Então, o sacrifício em uma terra de liberdade, o sacrifício do eu numa terra de liberdade é um processo extremamente profundo. A introdução nos fala que quando o Rebbe, a sua família, saiu lá do comunismo, na Rússia, quando saiu lá dos países da época, a chamada então União Soviética, quando saíram ali daquele aglomerado de países que estavam sob o domínio do comunismo soviético, e quando chegaram na América, a terra da liberdade, não é isso? Então ele diz aqui, o sacrifício do eu numa terra de liberdade é um processo extremamente profundo. Por quê? Porque enquanto estavam lá, atrás da cortina de ferro, a vigilância e a prudência era 100% real, 24 horas por dia. Não se podia cochilar com a prudência, com discernimento, com sabedoria, os cuidados, o zelo, o que fazer, tomar cuidado, o que falar. Por quê? Porque os espiões estavam em todos os lugares para denunciar a pessoa, a família, o grupo de pessoas. E aí vinham então os soldados para prender, serem julgados de forma injusta totalmente, serem torturados. Alguns eram devolvidos ao seio da sua família, outros eram condenados para irem às prisões da Sibéria, que era automaticamente uma sentença de morte. Então esse sacrifício do eu numa terra de liberdade é um processo extremamente profundo. Por quê? Porque a liberdade, ela muitas vezes traz nas pessoas o senso de não preocupação, de não prudência, não vigilância. Então as pessoas normalmente se tornam relaxadas, certo? Por quê? Porque a terra da liberdade tudo pode. Tudo pode. Tudo pode pensar, tudo pode falar. É a terra da liberdade. Então,
o perigo está nessa liberdade, que esta liberdade ela possa se transformar para você uma desgraça. Por quê? Porque aí você relaxa nos mandamentos, no temor a Deus. Lá na cortina de ferro, 100%, cada segundo, cada fração de milésimo de segundo, a confiança sempre na providência divina, dele cuidar, proteger e não permitir que o inimigo venha para destruir e matar. E na terra da liberdade, não tem essa preocupação. Então, por isso o Rebbe diz, o sacrifício do eu, do ego, do egoísmo, da preguiça, de fazer as coisas a hora que eu quero, a hora que eu não não faço nada, porque eu tenho liberdade. Então, esse sacrifício o Rebbe está dizendo, e é uma lição que ele muito ensinou nos seus dias e tem se propagado até aqui para conhecimento de todos. O sacrifício do nosso eu, do nosso ego, do nosso egocentrismo, da nossa vontade, da nossa alma animal, precisa ser um processo sempre muito profundo, extremamente profundo. Senão, a alma animal toma conta e aí a desgraça está feita. Continuando, vi homens e mulheres que sacrificaram tudo o que tinham para enfrentar a perseguição religiosa do regime bolchevista. Vieram a uma terra de liberdade e conforto. E onde está a sua grandeza agora? Uma pessoa é criada nesta terra de liberdade e conforto, adorando-a e almejando-a, mas em seu íntimo é oprimida pelo vazio espiritual. Então, enquanto estavam lá, estas pessoas, homens e mulheres e famílias, sacrificaram tudo que tinham para poder enfrentar a perseguição religiosa do regime bolchevista e fazer com que realmente pudessem permanecer no caminho da obediência aos mandamentos do Eterno. Vieram para a terra da liberdade. E onde está agora a sua grandeza? Porque a grandeza não estava no que eles possuíam, mas a grandeza deles estava exatamente de disponibilizar os seus bens para não negar a fé, não transgredir a vontade divina. E agora na terra da liberdade o Rebbe diz, onde está essa grandeza? É a terra da liberdade, muito bem, mas no seu íntimo ela é oprimida pelo vazio espiritual. Alguns segmentos religiosos mais sérios nos Estados Unidos, por exemplo, que é chamada Terra da Liberdade, alguns segmentos mais sérios, qual foi a grande crítica que eles entoaram com referência aos presidentes e aos governadores estaduais no seu tempo, nas suas décadas, que eles tiraram de dentro das escolas as Bíblias, que eles proibiram falar nas escolas desde o princípio estudantil até o nível universitário, eles proibiram falar de Deus. Então a liberdade, ela acabou sendo uma opressão de um vazio espiritual. Então agora, a tática para esta batalha, ela tinha que ser diferente. Mas em suma, cada judeu não podia perder a nobreza que tinham quando estavam na cortina de ferro. E precisava ser um exemplo para os judeus que estavam ali. E isso foi conquistado através do 6º e do 7º Rebbe. E o judaísmo teve um comportamento totalmente diferente na terra da liberdade. E hoje está presente nos 4 cantos do mundo. Seu ser interior não a deixa em paz. Uma centelha interna grita: não é isso o que desejo realmente. Não quero este mundo. Não quero nenhum mundo. Eu só desejo
a Ele, o Eterno. Então, o perigo da terra da liberdade é fazer com que as pessoas se tornem preguiçosas espiritualmente. E hoje nós estamos vendo num chamado mundo ocidental, o mundo das liberdades, o que está acontecendo aí com referência à preguiça espiritual. Chegamos a um ponto em que as ideologias trouxeram, entre aspas, o ensinamento. Homem não é homem, mulher não é mulher. Para resumir o que significa a opressão do vazio espiritual na terra da liberdade. Cada um pode falar o que bem entender, e cada um pode se expressar como bem entender, e cada um pode ter a manifestação do seu livre pensamento. E nós estamos chegando na atualidade, e de forma resumida, porque existem tantos absurdos aí, que não vamos perder o tempo de mencionar aqui. Mas resumindo esses absurdos, homem não é homem, mulher não é mulher. Quando nasce a criança, já não é mais nem menino e nem menina. Então, por aí você vê o que esse vazio espiritual tem transformado realmente as pessoas. Temos hoje segmentos religiosos que abandonaram totalmente a prática tradicional das Escrituras e começaram a deturpar aquilo que está escrito, né? E muitas vezes eles negam o povo judeu, negam o que eles chamam de Antigo Testamento, mas eles ficam buscando lá no chamado Antigo Testamento, de forma deturpada, para que aquilo que está escrito lá, e eles trazem uma interpretação totalmente errônea para justificar os seus desvarios, as suas libertinagens, as suas práticas religiosas idólatras, perversas, para dizer que no chamado Antigo Testamento já se fazia tudo isso. Então, não é nada diferente nos dias de hoje. Então, esse vazio, essa opressão do vazio espiritual tem trazido realmente ao mundo chamado mundo das liberdades, tem trazido aí os desvarios e os desvios fundamentais das Escrituras Sagradas. E como diz aqui o Rebbe, não é isso o que desejo realmente. Não quero este mundo. Eu não quero nenhum mundo. Só desejo a Ele, o Eterno. Esta é a compreensão da oliva para a extração do azeite que nós vimos nessa semana. Tente saber, tu ordenarás que tragam a ti o azeite puro, o óleo de azeite puro, para acender a menorá. É esta a compreensão da oliva para a extração do azeite. O óleo se espalha e penetra em cada fibra de seu ser. Ele é iluminado pelo tzadik, o justo, e então todas as suas faculdades começam a arder. E lá brilha a fonte de luz que jamais pode ser extinta ou ofuscada. Esta é a luz de Mashiach. Por isso a centelha divina da presença de Hashem, que está no mais íntimo do nosso ser, é ela que faz com que você possa compreender a questão da extração do azeite puro para iluminar a menorá. Vamos então traduzir isto para o nosso aprendizado. Vamos traduzir isso numa linguagem bem simples, para que cada um possa compreender e possa fazer, viver. Ou seja, o azeite puro da extração de oliva é a Torá. É a luz da Torá, esse azeite puro, a qual nós aprendemos com as raízes do judaísmo e não de outras fontes. Esse azeite puro de oliva para iluminar a menorá. A menorá é a tua vida, é você que precisa esta luz, este óleo puro da Torá iluminar a tua vida e que você seja, através da tua vida,
que você venha iluminar tantas outras quantas pessoas possíveis. É isso que o Rebbe está trazendo para nós. E dessa forma ele diz, e então ele é iluminado pelo Tzadik. A nossa geração temos um Tzadik, que é aquele que superou todas as pessoas mais justas que tem nesta geração. E o nosso Tzadik é o nosso Rebbe Menachem Mendel, que traz para nós a luz desta Torá revelada, este óleo puro para iluminar as nossas vidas, para que nós possamos, como ele deu exemplo, que nós possamos seguir os seus passos também. E assim, fazer com que todas as suas faculdades começam a arder, porque o fogo queima, ele arde. O fogo da Torá, ela precisa arder as nossas mentes, a nossa alma. Não pode nos deixar tranquilos, preguiçosos espiritualmente. Não pode permitir com que tenhamos e sejamos atacados pela opressão do vazio espiritual. A Torá, como o puro azeite deste óleo, é a cura para as nossas vidas. Por isso, não podemos, em hipótese nenhuma, passarmos um dia sem ler, ouvir e estudar a Torá com os comentários de Rashi, no mínimo, que foi o que o Rebbe, o tzadik da nossa geração, passou essa orientação para que esta geração possa, de fato, brilhar como a menorá no Mishkan, tabernáculo no deserto, e posteriormente no Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém. E lá brilha a fonte de luz que jamais pode ser extinta ou ofuscada. Ou seja, no mais íntimo do teu ser. Quando isso acontece, então essa luz brilha e não tem como ser ofuscada, não tem como ser extinta. Por quê? Porque a centelha divina que está em você, ela se acende. E ela não vai deixar mais você sossegado. Não vai deixar mais você debaixo de sombra e água fresca. Você quer preguiça? Você quer sombra e água fresca? Vai enxugar gelo. Vai desentortar banana. Como diz aí os ditados, né? Você quer sombra e água fresca? Não é este o caminho. Aqui não é o caminho dos preguiçosos. Aqui não é o caminho dos vadios espirituais. Por isso que tem milhares e milhares de segmentos religiosos por aí. Está à vontade, segundo o desejo dos clientes. Sobre água fresca, o mercado aí de peixe está cheio. Vai lá. Aqui o fogo é para arder, é para queimar o fogo da Torá. Este azeite puro, como diz o Rebbe, que adentra e penetra em cada fibra do seu ser, que é a Torá. Ela precisa penetrar em cada dimensão do nosso ser. E aí, a centelha divina que há em nós, ela se acende. Ela se torna um fogo consumidor. Ou seja, ela queima a tua preguiça. Ela queima a tua vadiagem espiritual. Ela queima a tua sombra e água fresca. Ela queima o teu eu egoísta, mesquinho, que só pensa em você mesmo, que só pensa no eu. E ao despertar essa centelha divina, tem mais uma centelha que vai ser despertada em cada um de nós, como diz o nosso Rebbe. E lá brilha a fonte de luz que jamais pode ser extinta ou ofuscada. Já brilhou a centelha divina?
Então agora, esta luz que vai brilhar é a centelha da alma de Mashiach, que está também em você. Então a luz de Mashiach, ela também vai brilhar, ela vai queimar, e ela não vai te deixar mais sossegado, sombra e água fresca. Por isso, quando os nossos sábios dizem, quando o nosso Rebbe diz, quando os nossos rabinos dizem que os dias de Mashiach, a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, que seja para o nosso tempo, que seja para breve, que seja para os nossos dias, que seja para agora. Amém. Preste atenção quando os nossos sábios, os nossos rabinos, o nosso Rebbe traz essa realidade. Que a revelação do Mashiach seja para o nosso tempo. Que tempo é esse? Que a revelação do Mashiach seja para a nossa época. Que época é essa? Que a revelação do Mashiach seja para os nossos dias. Aliás, primeiro fala que seja para breve. Que breve é esse? E depois diz que seja para os nossos dias. Que dias são esses? E finalmente diz que seja para agora. Amém. Está entendendo a dimensão da luz de Mashiach? É a luz do futuro que brilha nesse eterno presente revelado no passado. Viva esta fé. Baruch Hashem. Vamos então à nossa sexta aliá, a nossa sexta chamada a leitura da Torá, que está no livro de Êxodo, capítulo 29, verso 38 até o verso 46. Então nós estamos aí, durante as instruções das investiduras do Kohen Gadol, o sumo sacerdote, e dos Kohanim, os sacerdotes, Arão e os seus filhos. Então diz assim, a partir do verso 38, com os comentários de Rashi. É isto o que ofertará sobre o altar durante a semana da investidura. Além das oferendas de investidura, 2 cordeiros de 1 ano de idade cada dia, regularmente como oferendas de elevação. Mais uma vez, cordeiros sendo ofertados como sacrifícios para elevação e não para perdão de pecados. Ofertarás o primeiro cordeiro pela manhã e ofertarás o outro cordeiro à tarde. Com o primeiro cordeiro, dado como oferenda de elevação, farás uma oblação suplementar composta de 1/10 de efá de farinha fina amassada, com 1/4 de hin de azeite de oliva. Poderás usar o azeite extraído da azeitona quando o fruto é primeiramente batido em pilão, mas também o azeite inferior, produzido subsequentemente quando a azeitona é prensada ou moída. Apenas o acendimento das lâmpadas do candelabro, a menorá, requer o azeite batido, o primeiro extraído da azeitona. Então, para a menorá, o primeiro azeite que é extraído é aquelas primeiras gotas, as mais límpidas e as mais puras gotas do azeite, servem exclusivamente para o candelabro, para iluminar a menorá. Além da oblação, farás uma libação constituída de 1/4 de hin de vinho. Fica em pé sobre o altar e verte esse vinho em uma jarra de prata com um orifício no fundo, deixando-o escorrer ao chão pelo lado do altar. Ofertarás o segundo cordeiro à tarde, oferecerás com ele o mesmo tipo de oblação e de libação da manhã. As 2 oferendas de elevação e as 2 oblações serão oferenda de fogo para agradar a Deus. Essas oblações são consideradas
oferenda de fogo para agradar a Deus, por serem inteiramente queimadas no altar, diretamente das oblações típicas, das quais só se queima uma parte do altar. Antes de continuarmos, vamos somar esta palavra que nós acabamos de ler aqui, vamos somá-la com a gota da sabedoria do nosso Rebbe, que nos fala sobre o fogo que arde, né? Que nós acabamos de refletir na gota da sabedoria do Rebbe. Nesse sentido, fala aí que como que você participa desta oblação aqui? Aqui é especificamente falando sobre o Kohen Gadol e os Kohanim. Mais para frente nós vamos ver também a questão da oblação e elevação que o povo participa. Mas antecipando essa realidade aqui, queremos fazer essa menção daquilo que o Rebbe diz e daquilo que está nos dizendo a Aliá no dia de hoje. Então, este fogo consumidor que vai sobre o altar, das primeiras gotas do azeite que servem para iluminar o candelabro, a menorá, nos ensinamentos nós vamos entendendo cada vez mais que se refere de forma mais profunda às revelações da Torá. Por isso que realmente nós temos pela própria Torá e pelos profetas que os últimos dias, as revelações mais profundas da Torá se tornariam realidades. Nós temos aí o Baal Shem Tov, que teve as grandes revelações mais profundas dos mistérios da Torá. Entre outras coisas, ali nos fala que o recado de Mashiach para ele foi que quando Mashiach virá, quando esses grandes mistérios se tornassem presentes nos quadrantes da terra. Não é uma revelação apenas para os judeus, para os sábios, para os rabinos, para o povo judeu. Até então, sim, foi uma realidade e precisava ser. Mas a partir de 14 de maio de 1948, então começou a descortinar-se, começou a abrir-se realmente o aprendizado um pouco mais profundo dos ensinamentos da Torá. Mas de forma ainda mais abrangente, mais profunda, mais reveladora, se tornou a partir do nosso sétimo Rebbe, Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, desde os anos 50 até 1994, na sua liderança do Hassidismo mundial. Então essas revelações começaram a se tornar mais presentes, mais reveladoras, mais reais, não somente para os judeus, mas para os não-judeus também. Por isso, nós não-judeus, Benei Noah, a partir do momento que nós estamos abraçando a nossa fé monoteísta junto com os judeus, nós estamos colaborando para que seja disseminado nos quadrantes da terra a sabedoria da Torá. Este azeite puro, mais elevado para conhecimento dos não-judeus e das nações. Chegou até nós, não pode parar. Por isso que nós precisamos realmente cada vez mais estarmos aí, né, seguindo as orientações da liderança do nosso Rav Yaakov Gerenstad, que é a nossa liderança no Brasil, para que nós possamos aí estar divulgando cada vez mais este azeite puro da Torá, para iluminar a menorá, iluminar as vidas, para que em cada lugar, em cada vila, em cada cidade, em cada estado, em cada país, hajam cada vez mais candelabros, candelabros e candelabros que iluminam com azeite puro
ou seja, com a revelação pura da verdade dos 5 primeiros livros da Bíblia, para que as pessoas possam alcançar essa graça e somar conosco, para que a revelação do justo e verdadeiro Mashiach seja o mais rápido possível, que seja para o nosso tempo, que seja para a nossa época, que seja para os nossos dias, que seja para agora. Amém. Ok? Continuando então, verso 42, através de vossas, isto é, do povo judeu, futuras gerações, essa será uma oferenda de elevação regular diante de Deus, feita defronte à entrada da tenda da reunião. Chamo o tabernáculo de tenda da reunião por 2 razões. Em primeiro lugar, porque eu designei como local onde me reunirei com o povo por intermédio de ti, seu representante, para falar-te ali. Não podemos esquecer que o nome de Moshe não é mencionado nessa paraxá. Então, por isso que nós sempre escutamos aqui, tu vais, tu ordenarás. E aqui nós estamos vendo, por intermédio de ti, certo? Em segundo lugar, porque lá me reunirei com os israelitas quando se juntarem ali para rezar a mim e escutar as mensagens que eu lhes transmito através de ti. A tenda da reunião será assim santificada por minha glória, isto é, minha presença que lá será sentida. Será também santificada pela morte arrebatadora de meus colaboradores mais honrados. Moisés pensou que isso significasse que ele ou Arão morreriam quando o tabernáculo fosse inaugurado. Porém, na verdade, a referência era a Nadav e Avihu, filhos de Arão, né? Que nós vamos ver lá na frente. Avihu e Nadav, eles entraram no Kadosh Kadoshim sem nenhuma autorização e eles morreram ali no lugar do Santo dos Santos, né? Então, aqui o comentarista Arashi, ele fala sobre essa questão aqui, né? Que será santificada pela morte arrebatadora dos meus colaboradores mais honrados. E aí nós vamos entrar nos detalhes dessa questão aí, ok? Santificarei a tenda da reunião e o altar, e santificarei Arão e seus filhos para que me sirvam como sacerdotes. Morarei no meio dos israelitas e serei seu Deus. Eles saberão que eu sou Deus, seu Deus, que os tirei do Egito para habitar no meio deles. Eu sou Deus, seu Deus. E aqui nós encerramos a nossa sexta aliá. E para nós finalizarmos a tarde com a Torá de hoje, né, nós queremos aqui enfatizar 2 pontos importantes para nosso 6º dia do Shabat, né? Logo mais, com a graça de Hashem, no entardecer do dia de hoje, estaremos adentrando no Shabat e nós precisamos estar mais, de forma mais coesos no Shabat, com o coração, a alma mais quebrantada, o espírito mais contrito, para a presença do sagrado dia de Shabat. Então, uma coisa importante que nós queremos enfocar aqui é aquilo que nós vimos sobre a questão de Esther em Purim. Juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Ramã, ele tentou dizimar o povo judeu nas 127 províncias do rei Assuero. Ele viu que realmente o povo estava disperso. O povo, cada um cuidando da sua vida, o povo judeu, cada um cuidando da sua vida, do seu trabalho, da sua lida, vai para cá, vai para lá e etc. e tal. Mas quando chegou a notícia a Esther dos objetivos, né, de Ramã, então Esther disse a seu tio Mordecai: reúne o povo, que jejuem 3 dias, com 3 dias de preces. E eu farei o mesmo
e depois de 3 dias eu me apresentarei diante do rei. Se porventura morrer, morrerei. Caso contrário, que seja feito, né, o cumprir da minha missão, como disse Mordecai. Foi para esse momento, quem sabe, que você chegou aonde você chegou. Então, a primeira coisa que Esther ela ordena ao seu tio Mordecai é para reunir o povo. Enquanto o povo está espalhado, ele se torna fraco e de fácil domínio. Então ele é facilmente dominado, facilmente encarcerado, facilmente torturado, facilmente morto. Por isso, quando nós falamos sobre faraós e ramãs do tempo presente, é exatamente isso que está acontecendo. A mesma tática dos faraós e dos ramãs do passado. Eles querem manter o povo espalhado, dividido. Eles querem manter o povo encarcerados dentro das suas casas, usando falsos argumentos para dizer que eles estão cuidando da sua saúde e da sua vida. Mas na realidade eles não estão cuidando disso. Esses faraós, esses ramãs do tempo presente, eles não querem que você viva. Eles não querem que você tenha liberdade. Eles querem te escravizar. Eles querem te dominar. Por isso, eles procuram de todas as formas, através de ameaças, através do medo, através do pavor e terror. Eles procuram, sob alegações que você vai morrer, para que você cale a tua boca, não viva a tua liberdade. Aqui está realmente aquilo que o Rebbe disse no princípio da nossa live de hoje. A nobreza atrás da cortina de ferro. A nobreza em saber viver a sua liberdade e saber viver a sua fé no único e verdadeiro Deus. As nações estão pobres de Deus. As nações estão pobres de verdadeiras vidas que vivem com liberdade. Os povos estão com medo, pavor, terror, porque são ameaçadas constantemente com prisões e mortes. São os ramãs, são os ditadores de outrora que estão presentes nos dias de hoje. E olha o ponto que estão chegando, em que estão dando forças, autoridades às forças de segurança para poder entrar, invadir a tua casa, se você estiver fazendo alguma reunião dentro da tua casa e prender todo mundo. Vizinhos com medo e pavor, denunciando seus amigos de longo tempo, seus amigos de longa data, porque ali, na casa do seu vizinho, está acontecendo uma reunião familiar. E vem a força policial, arromba a casa, a sua liberdade, e ninguém sai para fora para te ajudar. Eles estão colocando o seu plano em funcionamento e em andamento para escravizar o povo, para você perder a sua liberdade, para você perder a sua nobreza de ser livre, de expressar o seu pensamento e de viver a sua fé. Então Esther disse a Mordecai: reúna o povo,
e façam jejum de 3 dias e preces durante esses 3 dias. Ou seja, o tempo está nos mostrando que juntos somos mais fortes. E por isso nós não podemos abrir a mão da nossa liberdade. A nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade de fé. Não podemos perder a nossa liberdade do amor ao próximo, de ajudar, socorrer, de estar levando ao nosso próximo a esperança e a confiança que só Deus é que pode nos proteger, nos curar e nos dar vida e vida eterna. Então, por isso, que nós possamos dar a melhor resposta aos perversos que odeiam o ser humano, que odeiam os povos, estas lideranças. A melhor resposta que nós podemos dar a eles é a nossa união. E levando a força dessa união às pessoas. Elas estão com medo por causa do bichinho. Elas estão com medo porque falam tanto dia a dia, minuto a minuto. Morreu, 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 morreu e morreu. Mas não falam dos milhões de pessoas que já foram curadas e salvas. Não falam do poder da vida sobre a morte. Não falam dos milhões e milhões de pessoas que já foram salvas e curadas, mas ficam batendo morte, morte, morte e morte. Temos, como diz o nosso Rebbe, temos realmente médicos bons e atenciosos que estão prescrevendo os protocolos baratos, preventivos, precoces, de tratamento precoces, e que cura mesmo aqueles que estão acometidos pela doença. Graças a Deus que nós temos bons e atenciosos médicos que estão honrando o seu juramento e honrando o que é amar o próximo, que é mandamento bíblico. E eles têm a proteção divina. Eles têm a bênção do Todo-Poderoso e Todo-Misericordioso, do único e verdadeiro Deus. Por isso as suas vozes não estão mais se calando. Por isso que as suas vozes estão cada vez mais sendo divulgadas em todos os lugares. Porque o perverso não prevalecerá. Ramã, ele construiu a forca para enforcar Mordecai. Mas o justo Mordecai foi salvo. E o perverso Ramã foi enforcado. E nós estamos vendo nesses últimos 2 anos como pessoas perversas estão sendo, entre aspas, mortas espiritualmente, moralmente. As suas máscaras têm caído e estão caindo. Porque o perverso não prevalece sobre os justos. Então, nós que estamos no caminho e que estamos na luz da menorá, no puro azeite da menorá, que é a Torá, vamos iluminar o mundo. Vamos iluminar a vida das pessoas. Unidos somos mais fortes e eles não podem, o perverso não podem prevalecer sobre nós. Por isso, seja luz e seja forte. Ok? E, finalizando, uma das grandes mensagens que a arca traz para as nossas vidas dentro da arca está o que é de mais precioso para o povo judeu e para a humanidade, é exatamente a Torá.
E por isso os nossos sábios dizem que nós precisamos expandir isso que é mais precioso que aprendemos com o povo judeu, a Torá. Que nós possamos expandir esta dádiva mais preciosa que existe, a Torá, que é o livro da vida. Que nós precisamos fazer com que a Torá seja eternizada. Quando você cala a voz da Torá, você está simplesmente fazendo com que ela seja finita, tenha um ponto final. Mas quanto mais você fala da Torá, quanto mais você vive a Torá, você eterniza a Torá. E por isso os sábios dizem assim, todos nós devemos fazer Etzi Haim, Etzi Haim, que significa uma eternidade que viva. Eternizando a Torá. Que seja uma realidade em tua, em minha, em nossas vidas. Sejamos luz, sejamos fortes. Contra a luz da Torá, ninguém pode. Não há ninguém que possa ser comparado como poderoso, porque nós temos somente um, que é o Todo-Poderoso, Deus, o nosso Deus. Vivamos esta realidade. Uma boa preparação para o Shabat, um Shabat Shalom a você, sua família, sua comunidade, e pela graça bendita de Hashem, amanhã às 14 horas, na nossa à tarde com a Torá, fechando a nossa Parashá semanal, a 20ª, Tetzaveh, e ordenarás. Até amanhã. Shabbat Shalom.